Então vamos aqui nos debruçar no Sagrado Tríduo Pascal, né? E aí aqui é uma rúbrica interessante para a gente ler, né? No Tríduo Pascal Sagrado, a Igreja celebra solenemente os grandes mistérios da nossa redenção, fazendo em celebrações especiais memória do seu Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. Celebre-se por toda parte o jejum pascal na sexta-feira da Paixão do Senhor e, se for oportuno, também no Sábado Santo, para que se chegue com ânimo elevado às alegrias do domingo da ressurreição. Para uma boa celebração do Tríduo Pascal sagrado, requer-se um número adequado de ministros leigos que devem ter sido cuidadosamente instruídos sobre o que lhes compete fazer. O canto do povo, dos ministros e do sacerdote que preside tem peculiar importância nas celebrações desse dia, pois os textos recebem toda a força que lhes é própria, sobretudo quando cantados. Olha a importância do canto, né? Do canto bem feito, não canto aleatório. Tem cantor morte e preguiça para cantar nas celebrações, né? O mistério tão grande, o amor de Deus tão grande, e mesmo assim morrem de preguiça para cantar. Mas olha para vocês verem a importância disso, né? Olha, os textos recebem toda a força que lhes é própria, sobretudo quando são cantados. Olha a importância do canto, né? Portanto, os pastores não deixem de explicar aos fiéis, da melhor maneira possível, as partes e o significado das celebrações, preparando-os assim para uma participação ativa e frutuosa. Olha que interessante. As celebrações do Tríduo Sagrado se realizam nas igrejas catedrais e paroquiais, e somente naquelas que podem ser feitas com dignidade, isso é, com presença de fiéis, um número adequado de ministros e a possibilidade de cantar pelo menos algumas partes. Convém, portanto, que as pequenas comunidades, os movimentos e outros grupos especiais se congreguem nessas igrejas, para que as celebrações se realizem de forma mais solene. Olha que interessante, né? Então vamos começar a estudar a primeira missa, né? Do Sagrado Tríduo Pascal, que é a missa vespertina da quinta-feira da Ceia do Senhor. Então vamos estudá-la, né? Vou seguir da mesma forma que estou fazendo as outras, ler rúbrica por rúbrica, para que a gente possa entender. Então vamos lá. A missa da Ceia do Senhor seja celebrada à noite, na hora mais oportuna, com plena participação de toda a comunidade local. Nela, todos os sacerdotes e ministros exercem suas respectivas funções. Todos os sacerdotes podem concelebrar, mesmo que já tenham concelebrado nesse dia a missa do Crisma, ou devam celebrar outra missa para o bem dos fiéis. Mas onde por uma razão pastoral exigir, o ordinário do lugar poderá permitir que se celebre outra missa, em igrejas e oratórios à tarde, em caso de verdadeira necessidade, e também pela manhã, mas somente para os fiéis que não possam absolutamente participar da missa vespertina. Cuide-se, porém, que tais celebrações não façam em favor de determinadas pessoas ou pequenos grupos especiais, em prejuízo da missa vespertina. Importância de ter toda a comunidade reunida para celebrar, né? Olha a importância aqui da comunidade estar reunida. A Sagrada Comunhão só pode ser dada aos fiéis dentro da missa, mas pode ser levada a qualquer hora aos doentes. E olha que interessante. A gente viu a moderação que estava pedindo em relação às flores, né? Mas olha agora, na quaresma, e olha o que ele diz agora. O altar seja enfeitado com flores, com a moderação que convém ainda desse dia. Importante, isso aqui é crucial. O tabernáculo esteja totalmente vazio. Para a sagrada comunhão do clero e do povo hoje e amanhã, consagre-se quantidade suficiente de pão nessa missa. Por quê? Porque no amanhã, né, se a gente for olhar aqui, que é a sexta-feira da Paixão, não há consagração. Então, por isso é importantíssimo ter isso bem claro. É importante consagrar a quantidade suficiente para o próprio dia, para a quinta-feira e para a sexta-feira da Paixão. E ainda é importante lembrar que muitas pessoas vão participar da missa nesse dia.
Ok? Aqui a antífona de entrada. E aqui tem uma rúbrica interessante em relação ao glória, né? Disse o glória. Durante o hino, tocam-se os sinos, que depois permanecerão silenciosos até o glória da vigília pascal. A não ser que o bispo diocesano determine outra coisa. No mesmo período, o órgão e os outros instrumentos musicais podem ser utilizados somente para sustentar o canto. Olha que interessante. Então, a antífona de entrada, o ato penitencial, o glória, eles podem ser feitos com canto, mas solene. Porém, depois o glória, o instrumento musical é somente para sustentar o canto. Apenas para sustentar o canto. Isso é extremamente interessante. E os sinos também permanecem silenciosos. Sineta, por exemplo, não se utiliza. Permanecerá silenciosa. E aí segue a oração da coleta como de costume. E aí a missa segue como de costume, né? Depois da proclamação do evangelho, o sacerdote faz homilia, no qual são explicados os principais mistérios comemorados nessa missa. A instituição da Sagrada Eucaristia e da ordem sacerdotal, bem como o mandato do Senhor sobre a caridade fraterna. Olha que interessante. Olha que profundo essa celebração, né? E aí nós vamos para o lava-pés. Terminada a homilia, procede-se ao lava-pés, onde razões pastorais aconselharem. Na pandemia, a gente as razões pastorais podiam não aconselhar, né? E é um momento tão bonito. A gente está aqui voltando, né, a participar desse momento tão belo, que é o momento lava-pés. As pessoas escolhidas são levadas pelos ministros aos assentos preparados em lugar conveniente. Repare que são as pessoas escolhidas, não necessariamente precisa ser só homens, tá? O sacerdote, tendo retirado a casula se necessário, aproxima-se de cada uma, lava e enxuga-lhe os pés, auxiliado pelos ministros. Enquanto isso, canta-se alguma das seguintes antífonas ou outros cantos apropriados. Que Jesus erguendo da ceia, nós temos aqui um canto belíssimo da CNBB, a gente pode cantar. Eu vos dou um novo mandamento também, que tem um canto muito bonito, mas pode ser outros apropriados também. E aí a gente vem aqui, depois do lava-pés, o sacerdote lava e enxuga as mãos. Retorna, olha que é importante, né? A questão de lavar e enxugar as mãos, né? Está preparado para isso. Retoma a casula e volta à cadeira, de onde preside a oração dos fiéis. E nesse dia, olha, omite-se o creio. Não tem o creio nesse dia. Então, esse dia o creio é omitido. E aí inicia a liturgia eucarística. Dado início à liturgia eucarística, pode-se organizar uma procissão dos fiéis, na qual, com o pão e o vinho, apresenta-se donativo para os pobres. Enquanto isso, entoa-se o canto seguinte ou outro adequado, que onde o amor e caridade, Deus ali está, maravilhoso esse canto também. Então tá aqui uma sugestão de canto do missal para o momento ofertório. E aqui nós temos a oração sobre as oferendas. É importante preparar, né? Só para lembrar aqui, a procissão do ofertório, né? Aqui pode se organizar, não é obrigatório, mas é muito interessante que se faça. Porque isso já pode ser em qualquer missa, né? Só que aí o missal ele frisa mais ainda. Pode-se nessa missa. Então é interessante que se faça. Que oração sobre as oferendas. E aí vamos às rúbricas. Que as rúbricas são um pouco mais complexas, mas vamos passar com calma em que nós vamos explicá-las. Nós vamos utilizar o prefácio à Santíssima Eucaristia 1, que está na página 486. Até aí, tranquilo. Se for utilizar qualquer outra oração eucarística que não é a primeira, tudo acontece como de costume. Certo? Porém, quando se utiliza a oração eucarística primeira, diz-se a sua forma particular em comunhão, aceitai ao Pai e na noite que ia ser entregues próprios, conforme segue abaixo. Então eu vou até pegar aqui o prefácio para a gente poder ver como que isso acontece. Eu vou até
pegar uma das fitas, marcar como se a gente estivesse utilizando mesmo aqui o missal nesse momento. E eu vou vir aqui, ó. Então, página 486. Página 486. Vamos marcar um prefácio aqui. Página 486. Depois a gente vai estudar isso com mais calma, tá, gente? Então não precisa se preocupar. Ok? Eu vou pegar aqui o início da liturgia eucarística também. Por quê? Porque vai ser interessante a gente acompanhar todo esse momento. Certo? Em relação à oração eucarística. Vamos ver apenas conforme funciona a oração eucarística primeira. Porque depois do prefácio segue a oração eucarística como de costume, né? Então não tem muito problema. Só a oração eucarística segunda aqui, que é importante ficar atento aqui na Quinta-feira Santa, na missa vespertina, na ceia do Senhor, tem um lembrai-vos próprio, né? Mas isso é tranquilo. Vamos olhar como é que funcionaria na oração eucarística primeira. Perfeito? Então, nossa liturgia eucarística acontece toda a preparação, e o padre faz, né, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? E aí segue a oração da coleta não, sobre as oferendas, que está aqui, e vamos para o prefácio da Santíssima Eucaristia, que está na página 486, que nós já marcamos aqui. Então, no momento do santo, certo? Nós vamos aqui para a oração eucarística primeira, certo? Inicia-se com o Pai de Misericórdia. Olha que interessante. Aqui também está Pai de Misericórdia. Então, na verdade, a gente não vai vir para cá. A gente vai, saindo aqui do prefácio da Santíssima Eucaristia 1, a gente já vai vir voltar de volta para cá. Por quê? Porque aqui vai vir Pai de Misericórdia, tananã, momento lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, tu em comunhão toda a igreja, certo? O aceitai, ó Pai, dignai-vos, a história da consagração, certo? Está aqui, o celebrando, os suplicantes, o lembrai-vos, até o por Cristo. Olha que interessante, toda a oração eucarística primeira está aqui. Não foi necessário, se utilizar a oração eucarística primeira, vir para cá, utilizar. Ela já está toda marcada ali de forma perfeita. Isso foi uma melhora em relação ao missal anterior, porque era necessário ficar indo e voltando. Então, esse missal, ele já colocou toda a oração eucarística primeira aqui. E aí, depois, segue o rito de comunhão na página 569, como de costume. Então, tá aqui, segue-se o rito de comunhão, né? Na página 569. E aí, vamos para o interessante. No momento oportuno, o sacerdote entrega a Eucaristia da mesa do altar ao diácono, ou acólitos, ou ministros ordinários, para levar os enfermos que vão comungar em casa, se for o caso. E aqui, antífono de comunhão. E aí segue, né? Distribuída a comunhão, a reserva eucarística para a comunhão do dia seguinte é deixada sobre o altar. Ela não vai voltar para o sacrário. O sacerdote, junto à cadeira, conclui a missa com a oração depois da comunhão. Então tá aqui a oração depois da comunhão, e aí sim encerrou a missa. E aí inicia um novo rito, que é a transladação do Santíssimo Sacramento. Que é importante estar preparado, né? Essa questão. Então vamos lá. Terminada a oração depois da comunhão, o sacerdote de pé põe e abençoa o incenso no turíbulo. E ajoelhado incensa 3 vezes o Santíssimo Sacramento. Recebe o véu meral de cor branca, levanta-se e toma o cibório e o cobre com as extremidades do véu. Perceba que aqui não utiliza seu ostensório. Isso é importante sempre relembrar que aqui não é o cibório, é a própria âmbula que é utilizada para poder fazer essa transladação. Forma-se a procissão da transladação do Santíssimo Sacramento, com tochas e incenso, pela igreja ao local da reposição, preparada em alguma parte da igreja ou numa capela convenientemente ornada. À frente vai um ministro leigo com a cruz, entre 2 outros com castiçais acesos.
Seguem-se outros levando velas acesas. Diante do sacerdote que leva o Santíssimo Sacramento, vai o turiferário com o turíbulo fumegante. Perceba que a ordem dessa procissão é invertida, né? O turiferário ele não vai à frente, né? O turiferário ele vai à frente do Santíssimo Sacramento. Durante a procissão, canta-se o hino Vamos Todos Louvar Juntos, ou outro canto eucarístico. E perceba que essas duas últimas estrofes, que é o tão sublime sacramento, ele é reservado, né? Então a procissão acontece, e quando a procissão chega ao local da reposição, o sacerdote, se necessário, com a ajuda do diácono, deposita o cibório no tabernáculo, cuja porta fica aberta. Em seguida, coloca incenso no turíbulo e, ajoelhado, incensa o Santíssimo Sacramento enquanto se canta tão sublime sacramento, outro canto eucarístico. Depois, o diácono, o próprio sacerdote, fecha o tabernáculo e aqui o tão sublime. O Vamos Todos Louvar Juntos é um canto só, tá, gente? Segue o mesmo ritmo. Então é um canto só, tá? Após algum tempo de adoração silenciosa, o sacerdote e os ministros fazem genuflexão e voltam à sacristia. E aí se encerra, né? Em tempo oportuno, retiram-se a toalha do altar e, se possível, as cruzes da igreja. Convém velar as cruzes que não possam ser retiradas. Então, se retira as toalhas do altar. O altar fica desnudado, é o momento de desnudação do altar, né? Os que participam da missa vespertina não celebram as vésperas. Os fiéis sejam exortados a adorarem diante do Santíssimo Sacramento durante algum tempo da noite, segundo a situação e as circunstâncias do lugar. Contudo, após a meia-noite, essa adoração seja feita sem nenhuma solenidade. Se na mesma igreja não houver a celebração da Paixão do Senhor na sexta-feira seguinte, a missa conclui como de costume, né, com a bênção, e o Santíssimo Sacramento é colocado no tabernáculo. Então, mas isso aqui é um caso incomum, né? Normalmente, se celebrou a quinta-feira, se celebra também a sexta. Mas se não for o caso, se encerra com a bênção e não tem esse momento da transladação, né? Beleza? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para a gente poder vir estudar também a sexta-feira da Paixão do Senhor. Para que a gente possa se preparar, né? Importante ver o rito para saber o que tem que ser preparado. Perceba que o rito ele vai falando, olha, tem que ter o turíbulo, tem que ter uma vela, tem que ter não sei o quê, tem que lavar as mãos em tal momento. Então a gente já vai dando as dicas do que tem que ser preparado. Logicamente, a gente pode pegar outros materiais que tem ali com mais detalhes, mais rigor. Mas aqui já tem bastante coisa interessante para a gente poder preparar. Beleza? Então é isso. Forte abraço.